Abençoados aqueles que chegaram a este vídeo. E hoje eu vou falar sobre Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então você deve estar perguntando quem que é esse cara? Nome estranho, grande. Esse ser humano fantástico nasceu em 3 de 8, ou melhor, 3 de agosto de 1804. Era filho de um juiz e uma dona de casa. Nossa, ele é importante? Sim, porque além de tudo, ele era discípulo de Pestalozzi. Além do que falava 5 idiomas, entre eles inglês e alemão. E fundou em Paris, sim, ele era francês, na rua Sèvres, número 35, uma escola semelhante à de Yverdon. E por muito tempo usou o pseudônimo Allan Kardec. Allan Kardec? Quem é? Esse nome me é familiar, mas eu não lembro. Então, Allan Kardec é o codificador da doutrina espírita. E adotou esse pseudônimo porque descobriu que em uma das suas encarnações ele viveu como druida. Sim, druidas existiram. E codificou a doutrina espírita com a publicação de 5 grandes pilares, que a gente vai ver mais para frente no vídeo. Casou-se com uma professora que vocês devem já ter ouvido falar o nome, por conta dela dar nome a grandes centros kardecistas pelo país, que é a professora Amélie Gabrielle Boudet. Os dois casaram em 6 de 2 de 1832. Uma informação que eu parei para pensar, assim, tem nada a ver, tá? Só 140 anos depois eu nascia. No dia 6 de fevereiro de 1972. Só divagando um pouquinho. Em 1857, ele publicou o Livro dos Espíritos, dando início à sua codificação. Em 1861, publicou o Livro dos Médiuns. E em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, O Céu e o Inferno. E em 1868, a Gênese. São os pilares da codificação kardecista. Desencarnou de forma inesperada para quem convivia com ele, mas já fazia parte da sua programação, certamente, devido a um aneurisma cerebral. Em plena atividade na Sociedade Espírita de Paris. Desencarnou no dia 31 de 3 de 1869. 12 anos após a publicação de seu primeiro livro.
E apesar de ser uma doutrina, uma filosofia, uma religião muito conhecida, poucos conhecem a proposta do kardecismo. Inclusive, ele publicou outras obras no meio de tempo em que codificou os pilares da codificação kardecista. E uma delas é o que é Espiritismo. Fundou a Revista Espírita em 1958, um ano após publicar o Livro dos Espíritos. Depois do seu desencarne, foi publicado o livro Obras Póstumas, no ano de 1890. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque todo o cerne sobre a discussão existencial humana está contida no Livro dos Espíritos. E por que eu pensei no cerne da existência humana? Porque o mundo está meio que desequilibrado, meio torto, minha opinião. Tem gente que pensa diferente. Que a gente está semeando nas nossas vidas muitos defeitos que a gente vai colher aqui, as consequências, ou através da próxima encarnação. E quem enxerga a simbiose do mundo espiritual com o mundo físico, sabe? Tem coisa que é linda de ver, mas tem coisa que deixa a gente perplexo. Muita coisa ruim, muita coisa feia de se ver. E Kardec tinha a seguinte opinião sobre o Espiritismo: que ele é uma nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Algumas religiões chamam mediunidade de dom. Seja o nome que tenha, não vai deixar de ser mediunidade. Não vai deixar de cumprir o propósito divino, porque o médium se encontra numa religião budista, numa doutrina protestante, uma igreja católica. Não vai. Ele vai ter sempre o mesmo propósito. E essa proposta do kardecismo, ele constrói um triângulo. Muitos usam triângulo, o topo, o meio e a base, em aulas de várias profissões. No Espiritismo, o topo do triângulo
é Deus. Porque toda religião é Deus. Porque a gente tem fé. E tem fé porque ama a Deus. Tem jeito, é o amor a Deus que nos faz seguir uma determinada religião. E não existe religião boa ou ruim. Existem homens, bons ou ruins, que gostam de luz ou de sombra, de dia ou da noite. O meio desse triângulo é o bem proceder, a sua semeadura. Os antigos falavam que não tem como você plantar vento e não colher tempestade. Porque se você plantar limão, você vai ter um limoeiro. Você vai colher limão. É matemático. Então, se você é bom, você vai atrair tudo de bom para a tua vida. Seja financeira, seja familiar, seja no trabalho. O mundo, ele é muito equilibrado. O pêndulo divino não vai para nenhum lado. Por isso que você colhe o que planta. E você planta o que você é. E Kardec, travou a língua, desculpem, considera que a parte religiosa da doutrina une a religião e a ciência, porque uma alavanca a outra. Como elas fazem isso? Porque a religião e a ciência é a alavanca da inteligência humana. Porque parte da nossa inteligência é material e outra é moral. Só que as duas inteligências têm o mesmo princípio que é Deus. E se o princípio das duas é Deus, a gente não pode se contradizer. Mas o problema é que a parte física da inteligência às vezes não acompanha a parte moral da mesma inteligência. Porque é difícil você ser bom. Ser ruim é fácil. Ser ruim você bate, você ri do outro, você maltrata, você xinga, você condena. Ser ruim não te dá dor de cabeça. Pelo menos a maioria não pensa assim. Porque se pensasse, iria pelo caminho mais difícil, que é aquele que Jesus falava. Que é o caminho de ser bom. Que é perdoar, aceitar, conviver, abençoar. Isso é difícil. Essa parte não é fácil. E aí, no Evangelho... Desculpa, gente. Tava um barulho aqui. No Evangelho, a gente vê que as parábolas de Jesus
que é o termo adequado para a época, continua sendo adequado para hoje, porque a gente continua sem entender o que ele quis dizer. E a gente precisa tudo esmiuçadinho, mastigadinho, tudo pronto. Pensa nisso. O que a gente faz com anos de vivência nesse mundo se a gente não progride? Porque viver nesse mundo é viver séries escolares. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Primeiro, segundo, terceiro. Faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. E quando você pensa que você já aprendeu tudo, você tem que recomeçar tudo de novo. E com isso, a gente vai aprendendo que o principal é hoje. O hoje continua sendo o princípio de tudo. Namastê!